Pedimos a todos, a todas e a todos que assumam a posição de respeito para a execução do hino nacional pelos grupos de percussão Decidão dos Quilombolas de Sergipe e Batalá de Brasília. Pede-se a todos e todas e todos que assumam posição de respeito para a execução do hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, som intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso. Em teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada. Dos filhos desse solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitada eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminada ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, seus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde e louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça, clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora, a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil.
Atenção, pessoal. Uma criança está perdida. Está aqui na frente do palco a criança, então quem for responsável, venha até aqui o palco, está seguro, está conosco, mas ajudem a encontrar o responsável, a responsável. Ajudem a encontrar o responsável, a responsável. Será exibido o vídeo institucional. Por favor, passar o vídeo institucional. Muito grande, não só no Brasil como no mundo. Então, a reorganização e ter uma Conferência Nacional de Juventude nesse momento é dar a possibilidade desses jovens poderem contribuir diretamente com o governo. E a juventude brasileira tem opinião para dar. A expectativa é muito alta, porque foi um pacto que nós fizemos com gestores, com o Conselho Nacional de Juventude, com os movimentos sociais, a gente retomar esse processo de participação. De fazer essa conferência é um pacto de geração muito importante. Realizamos mais de 1.500 etapas municipais, intermunicipais, avançamos para conferências estaduais, para conferências temáticas, para a etapa digital, que mobilizou dezenas de milhares de jovens de todo o Brasil, e agora a gente chega na etapa nacional, que reúne as prioridades apresentadas por jovens em todo o território nacional. Todos os avanços que a gente tem a partir de agora, eles são fundamentais para o que a gente vem falado. Um Brasil da igualdade, um Brasil que seja da educação, tudo que a gente fez durante esses primeiros meses de governo foi cumprido. A continuidade da lei de cotas, o reajuste na merenda escolar, inclusive até mesmo a revogação do novo ensino médio. Isso tem um significado muito grande, que a juventude quer voltar a ter vez e voz, quer voltar a influir, e não só influir, mas também a decidir os rumos da política pública. Tem um recurso específico para chegar nessa juventude, para que eles possam propor e executar as suas ideias, para todo mundo junto contribuir com esse projeto de Brasil. Todos nós queremos um Brasil forte, desenvolvido e soberano. Isso perpassa por combater as desigualdades sociais e dar esperança e sonhos para a juventude que tanto ama o país. E a partir disso, estabeleceu uma agenda que vai se tornar o Plano Nacional da Juventude, com uma perspectiva de inauguração de uma política de Estado para e com a juventude, olhando para os desafios de hoje, mas olhando também para a perspectiva do futuro, não só da juventude, mas o futuro comum de todas as pessoas. Então, e a juventude, ela pode ter certeza que o nosso compromisso é com a promoção da felicidade dela no presente e no futuro. E agora com a palavra, Marcos Barão, presidente do Conselho Nacional de Juventude. Boa noite, juventudes! Eu acho que a gente não ouviu direito. Boa noite, juventudes! Eu quero cumprimentar, saudar essa mesa de maneira muito especial, cumprimentar o presidente Lula, pedir uma nova salva de palmas aqui, porque a gente está muito feliz, presidente, com a sua presença aqui na 4ª Conferência Nacional da Juventude, cumprimentar nosso ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República e pedir licença em nome do ministro, cumprimentar todos os ministros, as ministras que estão aqui presentes, parlamentares, todas as juventudes partidárias, lideranças juvenis, e não teria como fazer isso, deixar de fora e pedir também uma salva de palmas para o meu querido amigo e líder, secretário nacional da Juventude, Ronald Sorriso, pessoa que corajosamente topou o desafio que foi imposto pelo presidente Lula e também pelo nosso ministro Márcio Macedo,
de retomar o processo de participação social. Eu estou muito feliz. Eu falava agora há pouco com a Camila Jara, nossa deputada aqui. Ela me perguntou, está tudo bem? Eu falei, eu estou nervoso, presidente, estou nervoso. Mas eu estou nervoso, não pelo protocolo. E eu queria tomar a liberdade aqui, talvez, de despir de qualquer vestimenta institucional. Queria falar honestamente como jovem brasileiro. Estou nervoso porque eu estou feliz. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque quando a gente olha para esse auditório, a gente vê a cara do Brasil, porque a gente vê aqui a diversidade da juventude brasileira, porque a gente vê aqui a retomada de um processo que não se resume ao Conselho Nacional da Juventude ou à Secretaria Nacional da Juventude. É um processo que é coletivo, que foi construído com as mãos de muitas pessoas que estão aqui. E eu queria dizer que a sensação que nós temos como Conselho Nacional da Juventude é a sensação de que nesse momento nós somos uma geração que tem a oportunidade de viver e de fazer história. Foram 8 anos sem Conferência Nacional da Juventude. Foram 8 anos em que um dos principais participação social que a gente tem no Brasil e um dos maiores do mundo deixou de acontecer. Foi uma geração inteira que deixou de participar do processo de participação social e nós chegamos aqui nessa 4ª conferência para a retomada da política de juventude, para a construção de um novo Plano Nacional da Juventude e de um novo momento, um novo capítulo na história do nosso país. Eu não quero me alongar, eu quero ouvir as outras pessoas que estão aqui, quero ouvir em especial o presidente Lula também com a gente, mas eu queria que a gente pudesse, nesse momento, quando a gente fala de força coletiva e construção coletiva, que a gente pudesse se reconhecer aqui. Esse processo ele foi um processo construído coletivamente, como a gente falou. Então eu queria exaltar aqui a participação e pedir para ficar de pé os gestores e gestoras de juventude dos estados do Brasil, pedir uma salva de palmas, mencionando também o nosso presidente do Fórum Nacional dos Gestores de Juventude, o Gabriel. Quero que, junto dos gestores e das gestoras, fiquem de pé também as juventudes partidárias e forças políticas que construíram esse processo de conferência. Quero que a gente possa se reconhecer aqui e entender que esse processo foi um processo plural, foi um processo coletivo. Quero pedir que conselheiros e conselheiras estaduais de juventude fiquem de pé também, para que a gente possa reconhecer a importância da participação social em todo o Brasil, nos estados e nos municípios, e pedir agora que fiquem de pé as demais juventudes brasileiras que compuseram e construíram esse processo. Eu queria que a gente pudesse olhar para esse auditório e, com uma grande salva de palmas, celebrar a 4ª Conferência Nacional da Juventude como um momento que fica marcado na história do nosso país. Viva as juventudes brasileiras, viva a 4ª Conferência Nacional da Juventude, que seja um capítulo histórico para todas e para todos nós. Eu queria encerrar minha fala dizendo que nós, presidente, temos um presente para você. Conselho Nacional da Juventude, além de celebrar com todo mundo, a gente quer celebrar esse momento aqui. Nós estivemos em Pernambuco. Cadê a delegação de Pernambuco? Nós estivemos em Bezerros. Fomos até Bezerros encontrar J. Borges, artista popular brasileiro, mestre da xilogravura, que topou, junto com o Conselho Nacional da Juventude, com a Secretaria Nacional da Juventude, construir uma obra única, chamada Juventudes Brasileiras. Então, queria nesse momento convidar também o secretário nacional da Juventude para vir aqui, Gabriel, presidente do FONAJUVE, convidar Gustavo Gama, secretário-geral do Conselho Nacional da Juventude, porque a gente gostaria, presidente, de te entregar esse presente. Rapaz, você tá tremendo, hein? Ah, eu tô nervoso, tô com o presidente. Me ajuda aqui, sorriso. Arrebenta isso que é melhor. Arrebenta o dente, né? É que ele tá nervoso, o Gustavo tá emocionado. Aê! Olha o Gustavo. Segura aí,
Muito obrigado. Uma honra. Presidente, presente para o senhor. Muito obrigado, ministro Márcio Macedo. Obrigado, Ronald Sorriso, secretário nacional. Querida primeira-dama Janja. Gente, é uma alegria. Muito obrigado. Que seja uma grande conferência. Seguimos juntos até o final. Não, volta lá. E agora, quero chamar para fazer uso da palavra Manuela Mirella, presidenta da União Nacional dos Estudantes. Que eu queria me apresentar, sou a Manuela Mirella Nunes da Silva, presidente da União Nacional dos Estudantes, sou pernambucana, gostaria de saudar a todo mundo que construiu essa grande conferência, em nome do nosso Marcos Barão e do nosso secretário Sorriso. Gostaria de saudar cada estudante, que também é delegado, que veio aqui, em nome da Jade Beatriz, presidente da UBS, e Vinícius Soares, presidente da NPG, e gostaria de saudar a todo esse plenário e a toda essa mesa, em nome do presidente da República e da sua esposa, Janja Luiz Inácio Lula da Silva. Gente, a juventude foi o setor que mais sofreu no nosso país no último período. Muitos que estão aqui, senhor presidente, tiveram que colocar uma mochila de iFood nas costas, pegar uma bicicleta e enfrentar sol e chuva. Tiveram que escolher entre estar na escola e estudar. Muitos jovens que estão aqui nesse plenário tiveram que escolher entre estar na universidade e entregar iFood e ser entregador de Uber. Mas também está aqui nesse plenário a juventude que resistiu do primeiro ao último dia. Essa juventude que construiu grandes jornadas de luta. A juventude que construiu o tsunami da educação. A juventude que derrotou o Bolsonaro. Essa juventude que foi às ruas, senhor presidente, para lhe eleger. E é por isso que esperam tanto do seu governo. Gente, foram 8 anos sem conferência. 8 anos que nós não pudemos participar desse processo de discussão de Brasil do futuro, de Brasil da esperança. E nesse 1 ano nós tivemos grandes vitórias. A aprovação da renovação da lei de cotas, a recomposição do orçamento das universidades, a renegociação do FIES, o desenrola, o reajuste das bolsas de pesquisa. É certo que tivemos grandes avanços, mas é certo também que temos muito a avançar. Ainda temos no Brasil milhões de jovens que estão sem estudar e sem trabalhar. Mas nós não nascemos para o silêncio, para o subemprego, para o desemprego. E é por isso que essa juventude, presidente, tem algumas reivindicações. Com essa alegria, com essa rebeldia consequente e com muita coragem, nós queremos o fim dos 40% do EAD no ensino presencial. Nós queremos a revogação do novo ensino médio. Nós queremos a recomposição do orçamento dos professores. Nós queremos a volta do ProJovem. Nós queremos ser felizes. E para isso, presidente, precisamos pensar juntos num projeto de Brasil forte, Brasil soberano, Brasil da esperança. A juventude aqui não quer apenas dar opinião sobre esse projeto. Essa juventude aqui que é negra, que é pobre, que é periférica, que é trabalhadora, mas que é muito criativa, também quer construir esse projeto de Brasil com as suas próprias mãos. Se hoje discutimos no Brasil um processo de neoindustrialização, se hoje é discutido um processo de transformação ecológica, transição energética, é certo que nós queremos
Brasil precisa ter o selo BR de ciência, tecnologia e inovação, porque são os cérebros brasileiros, é essa juventude brasileira que não pode estar mais morrendo nas periferias. Nós queremos estar na escola, na sala de aula, na universidade, para reconstruir o Brasil da esperança. E é certo que se estamos aqui nessa conferência para discutir políticas públicas para a juventude, é certo que nós, da União Nacional dos Estudantes e das Juventudes Brasileiras, iremos ocupar as ruas de todo o Brasil para reconstruir o Brasil da esperança. Muito obrigada, o Brasil é nosso. Muito obrigado, Manuela. E quero convidar aqui para assumir a palavra o secretário nacional de Juventude, Ronald Sorriso. Boa noite, juventudes! Primeiro, eu quero muito mesmo agradecer primeiramente a Deus, mas também ao ministro Márcio Macedo por ter me confiado essa tarefa e também ao presidente Lula por ter aceitado que uma pessoa jovem, às vezes nem tão jovem assim, não é verdade, presidente? Aos 33 anos, mas com muita força, com muita vontade, assumisse a tarefa de reconstruir a Secretaria Nacional de Juventude do Brasil. Quero dizer para vocês que tenho muito orgulho desse espaço que nós de ter passado por cada um dos estados, olhado no rosto de cada um dos brasileiros, das brasileiras jovens que estão aqui, de ter percebido a vontade que todos e todas têm de transformar esse país, de perceber a vontade de todos e de todas de superar as injustiças. Quando eu falo de mim, e eu preciso falar de mim, dessa pessoa do sorriso, do Ronald, eu preciso falar de um jovem preto periférico, pobre, de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Um jovem que perdeu a sua mãe com 7 anos de idade. Uma mãe que não tinha terminado nem a 3ª série do ensino fundamental. Mas que, e essa lembrança para mim é muito fundamental, quando ela precisava ir trabalhar e ela não tinha com quem nos deixar, minha irmã na biblioteca para a gente aprender a conhecer o mundo pelos livros. Zilda dos Santos é o nome da minha mãe. Eu preciso falar do meu pai, que hoje está lá em Itaboraí, provavelmente assistindo esse momento aqui, que é o maior momento da juventude da minha vida, que é um vendedor autônomo, que tinha uma banca de jornal e que está até hoje lutando para ter aposentadoria, porque o governo anterior não deixou. E eu tenho certeza que esse governo vai permitir que meu pai tenha aposentadoria. Eu preciso falar das minhas tias, tia Olga e Cristiane, que perderam seus filhos. Da minha irmã Fabiane, que perdeu seu filho para a violência urbana, com 17, com 18, com 21 anos. Eu preciso falar que eles foram mortos por serem jovens negros. E eu preciso falar que eu tenho muito orgulho de construir um governo, de estar no governo, ministra Aniele, que nós estamos construindo o Juventude Negra Viva para dar perspectiva de vida para a nossa juventude. Eu tenho muito orgulho e eu tenho certeza, ministro Márcio, e ele sabe disso, porque ele falou isso para mim, que eu só estou aqui presente porque eu tive uma rainha me ensinando a fazer política todos os dias, que é essa divindade. Eu escrevi um discurso para fazer aqui. Mas, obviamente, foram tantos problemas que aconteceram na logística, vocês sabem, a gente está trabalhando para melhorar. Eu peço desculpas, eu estava muito nervoso. E quando eu vi a Benedita, o Bigode levou a Benedita lá atrás, eu me senti mais forte, porque eu tinha a Benedita perto de mim. Eu tenho
dito, presidente, que a nossa juventude, a juventude que a gente luta, ela não quer só estar viva. A vida é o componente fundamental, ministro Silvio, e mais importante. Mas mais do estar vivo, mais do que estar respirando, a gente quer ter dignidade, quer ter plenitude, quer ter liberdade, quer ter felicidade. E a nossa política precisa ser feita focando na felicidade da nossa juventude. A felicidade precisa ser o índice maior para a gente medir a nossa política, a eficiência da nossa política. E eu tenho certeza que, sob a liderança do nosso presidente Lula, com esse olhar, a gente tem feito isso. E eu quero encerrar a minha fala, que vai ser bem breve, Tiago. Eu estava lembrando esses dias do discurso que o presidente Lula fez na Semana da Juventude do PT de 2020, e aí o presidente virou e falou, não, eu estava querendo falar, eu perguntei para o meu neto, e o meu neto me falou, e ele fez um vídeo incrível. Eu quero falar o seguinte, presidente, é o senhor que construiu tudo isso aqui. O ministro Márcio vai falar, eu não vou roubar a fala dele, obviamente, mas tudo isso aqui é o senhor que construiu. A participação desse povo, ela é marca do senhor, do presidente Lula. E nós estamos aqui para opinar, para divergir, para construir, para decidir. A juventude brasileira está aqui para decidir os seus rumos. Hoje eu não vou cantar, ao contrário de todos os momentos que a gente... Tá. Bom, tem uma música que sempre marcou. Como eu disse, a minha mãe era uma empregada doméstica, também era operária de fábrica, também era diarista. E quando ela ia para o trabalho, levava a gente, eu observava o elevador que ela entrava lá em Nova Friburgo. E observava, com 5 anos, que não era o mesmo elevador. Eu fui descobrir que eu era negro muito tempo depois. Muito tempo depois. A pele é retinta, o cabelo é crespo, mas o sentimento eu descobri com uma música de Jorge Aragão. E aí, em vários outros lugares, eu falei sobre isso. E aí, eu estou muito nervoso, mas eu vou tentar, então. Elevador é quase um templo, exemplo para minar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no desserviço. Se o social tem dono, não vai. Quem cede a vez não quer vitória. Somos temos a cor da noite, filhos de todo açoite, fato real de nossa história. Viva a juventude brasileira! Viva a 4ª Conferência Nacional de Juventude! Alô, Sorriso. secretário. 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 Tá esquecendo uma coisa. A gente queria chamar você e o ministro Márcio Macedo aqui. Vem aqui, vocês dois. Nesse momento, o secretário nacional de Juventude e o ministro Márcio Macedo estão entregando para o presidente Lula e para a primeira-dama Janja a camisa da 4ª Conferência Nacional de Juventude, para marcar que essa é a maior conferência da história. E vamos continuar crescendo, certo, juventude?
E agora temos a honra de chamar o ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. Boa noite. Quero boa noite do tamanho da grandeza desse dia. Boa noite, quem é do time de Lula? Boa noite! Gente, galera, eu fiz um discurso escrito para falar pouco, porque hoje é um dia muito simbólico e nós temos que ouvir um cara que só é possível a gente estar fazendo isso que nós estamos fazendo aqui, porque nós, o povo brasileiro, elegemos esse cara para presidente do Brasil, que é responsável pelo que está acontecendo aqui agora. Eu me lembrei aqui de 1989, eu era jovem como vocês, tinha 18 anos de idade, ia fazer 19 anos, e era líder estudantil na minha universidade, no meu estado, e coordenei a campanha da juventude daquela de 89 no meu estado. E quando terminou aquela campanha, a gente, no dia que saiu o resultado, a gente chorando lá, que não tinha dado, aí Mário Lago, o saudoso Mário Lago, saiu com a frase que nos animou e nos trouxe para a luta de novo. Ele disse assim: por mais que matem os sonhos ninguém anula, eles correm ao vento gritando o nome de Lula. E esses ventos nos trouxeram até aqui, de volta a governar o Brasil. Então eu quero saudar com muita alegria o presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Quero cumprimentar a querida companheira de tantas lutas no nosso partido e que traz também juventude para a casa do presidente e para o nosso governo, que é a companheira Janja Lula da Silva. Obrigado pela sua presença, querida. Quero abraçar minhas queridas e queridos companheiros de jornada, que eu vou nominar aqui, pedir licença a vocês, porque eles estão dando demonstração de compromisso com a juventude do Brasil. Estão aqui a ministra da Cultura, Margarete Menezes. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social e Combate à Fome, Wellington Dias. A companheira que foi... a companheira ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. A caçula do nosso ministério, a companheira ministra Aniele Franco, da Igualdade Racial. O companheiro ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida. Eu quero abraçar as delegações estrangeiras que estão aqui. Muito bem. Eu quero cumprimentar as delegações estrangeiras nos 3 ministros de Juventude que aqui estão. A Palmira Leitão, ministra da Juventude e Desporto da República de Angola. Zumite Rivera, ministra do Instituto Nacional de Juventude da República de Honduras. Rafael Garcia, ministro da Juventude da República Dominicana. Queria saudar aqui os parlamentares que aqui estão, mulheres jovens comprometidas com
a juventude, e vou começar com a mais jovem de todas, a deputada Benedita da Silva, do Rio de Janeiro. Que é vice-presidente da Frente Parlamentar da Juventude, Camila Jara. E a deputada das cotas, Dandara. Quero abraçar meu querido companheiro, e que me emociona muito vê-lo aqui dialogando com vocês, porque só um governo como o nosso, um governo liderado pelo presidente Lula, que é possível um negro, pobre, periférico, seu secretário nacional de juventude do nosso país, Ronald Sorriso. O popular risada para nós lá. Quero abraçar Gabriel Medeiros, presidente do Fórum Nacional de Gestores e Gestoras Estaduais de Juventude. Obrigado, Gabriel. Gabriel nos ajudou, a gente, na Secretaria de Juventude, a estimular os estados a criarem os seus órgãos de gestão de juventude, as suas secretarias, e hoje todos os estados brasileiros nessa conferência têm os seus gestores, os seus endereços de juventude nos estados. Quero cumprimentar Renê Silva, fundador dos Vozes das Comunidades. Em nome de Renê, eu quero abraçar e as juventudes aqui que representam as comunidades do Brasil. Quero cumprimentar a Jade Beatriz, presidenta da União Brasileira dos Estudantes. Em nome dela, eu quero abraçar todas as entidades estudantis, do qual eu tenho origem no movimento estudantil e no movimento de juventude. Cumprimentar Marcos Barão, presidente do Conselho Nacional de Juventude, um dos arquitetos dessa nova reconstrução. Quero abraçar a Manuela Mirella, presidente, eu já falei aqui, né? Da UNE, falei da UB, falei da UNE. Cumprimentar a Nádia Garcia, que é secretária nacional de juventude do PT. Em nome dela, eu queria cumprimentar todas as juventudes dos partidos do povo aqui presente. E cumprimentar Lucas Nascimento, coordenador de juventude do Movimento Negro Unificado. E abraçar Tamires Sampaio, que representa essa ala jovem do governo do presidente Lula. E abraçar minhas queridas irmãs de luta e de sonho, deputadas Daiane Santos e Luziane Lins, que foi do movimento estudantil comigo. Cadê Luziane? Está aqui? Essa galega era valente pra caramba no movimento estudantil. Continua sendo, né? Eu quero ser breve, muito breve, para dizer aos delegados e delegadas da quarta Conferência Nacional de Juventude, eleitos ao longo de um amplo processo de participação, e os mais de 700 convidados observadores que representam a nossa juventude em sua mais ampla diversidade. Depois de 8 anos, tenho grande satisfação de começar minhas palavras dizendo: sejam bem-vindos e bem-vindas à quarta Conferência Nacional de Juventude do Brasil. Foram 8 anos de espera, foram 6 anos de retrocessos e graves ameaças à nossa democracia. Mas hoje, sob a liderança do presidente Lula, voltamos a das juventudes brasileiras com o lema: reconstruir no presente, construir o futuro, desenvolvimento, direitos, participação e bem viver. Juntos, estamos resgatando mais um importante espaço de participação, um espaço para a juventude expressar suas demandas, demandas que venceram a ditadura no passado e que agora voltam a expressar sua criatividade, potência e poder transformador para vencer a esperança. Eu já fui jovem, o presidente Lula já foi jovem. Já participei do movimento estudantil, fui presidente do DCE da minha universidade, a Universidade Federal de Sergipe. Já lutei muito pelas causas da juventude.
Uma importante coisa que aprendi nessas batalhas é que apenas vocês, as juventudes, têm condições de dizer e reivindicar o que é o melhor para vocês mesmos. Esse foi o espírito que guiou o Ministério da Secretaria-Geral da Presidência da República e a nossa Secretaria Nacional de Juventude, na pessoa do nosso querido Sorriso, o qual cumprimento todos que compõem a Secretaria, para transformar este encontro em realidade. Foi um longo processo que passou por etapas em todos os 26 estados da Federação e no Distrito Federal. Somado às etapas municipais, regionais, livres, territoriais e temáticas, alcançaram cerca de 1.800 municípios brasileiros. A etapa digital foi um sucesso de participação e interatividade, que registrou mais de 62 mil participantes individuais, 2.200 propostas, quase 2.600 votos. Ao todo, alcançamos mais de 175 mil vozes jovens por todo o país. Muita gente tem falado da alienação das novas gerações, no desengajamento político da juventude mundo afora. Diante desses números que acabei de apresentar, eu me recuso a acreditar que essa seja a realidade no Brasil. Mas, como disse o presidente Lula recentemente, apenas não basta reivindicar. Nossa juventude também tem a responsabilidade de ocupar novos espaços, de se mobilizar, de se unir para ensinar ao mundo o que é preciso fazer por um futuro melhor e para afastar de vez as ameaças do fascismo, da desinformação, da misoginia, do racismo e de tantas outras que concorreram no nosso país nos últimos anos. Eu vou dizer a vocês que eu vi muita juventude nessa disputa contra a barbárie, a civilização contra a barbárie na última eleição. Vocês ajudaram o presidente Lula a chegar à presidência da República. Mas nós derrotamos um fascista, mas nós não derrotamos ainda o fascismo. É fundamental que a juventude possa se mobilizar e continuar mobilizada por esse país em defesa da democracia, em defesa dos princípios civilizatórios. Se apropriem das conquistas do governo do presidente Lula, que são de vocês também, e saiam por esse país defendendo a democracia brasileira e o governo popular do presidente Lula. A juventude brasileira representa mais de 23% da nossa população. São mais de 45 milhões de brasileiras e de brasileiros ávidos por estudar, trabalhar, pesquisar, criar, por se expressarem. Jovens que rejeitam rótulos de modo justo. Não existe juventude nem que nem trabalha, nem que nem estuda. O que existe é uma juventude trabalhadora, que está no corre e que quer sempre fazer o melhor para si, para suas famílias e para suas comunidades. Às vezes, o jovem está na economia formal. Às vezes, o jovem está cuidando dos seus irmãos menores para sua mãe trabalhar. Às vezes o jovem está cuidando dos seus avós e dos seus pais velhos para poderem a mãe trabalhar. Então não vamos aceitar isso de neném. Juventude quer ser incluída no processo produtivo do nosso país. Infelizmente, uma agenda de negação de direitos se apossou da política e fez com que muitos sonhos fossem descartados. Mas nunca é tarde para fazer acontecer. Precisamos de vocês para reconstruir um país menos desigual, sem fome, mais tolerante, ambientalmente sustentável, com uma política de inclusão produtiva que respeite o trabalho decente da nossa juventude. Nós, do Ministério da Secretaria-Geral da Presidência, estamos engajados nessa agenda. Além de organizar esta conferência, o nosso trabalho ao longo de todo o ano foi de reconstruir a Política Nacional de Juventude, idealizada
pelo presidente Lula em seus primeiros mandatos. Agora temos que ir além. Resgatamos da clandestinidade o Conselho Nacional de Juventude. Reformamos o decreto do Sistema Nacional de Juventude. Restabelecemos o Comitê Interministerial da Política de Juventude com 25 ministérios para que o governo possa falar uma língua só quando se trata de juventude. Estabelecemos o Fórum Nacional de Gestores e de Gestoras Estaduais de Juventude. Iniciamos a transformação completa no nosso ID Jovem, uma política que é de jovens no Brasil. Ao todo, foram 36 iniciativas do governo federal que contaram de juventude. A juventude voltou a existir no planejamento da União, com o programa Juventude, Direitos, Participação e Bem Viver, aprovado como uma das 10 prioridades do PP. Anterior, as palavras jovem e juventude tinham desaparecido do nosso país. Hoje, com grande alegria, celebramos a ampliação do Conselho Nacional de Juventude de 30 membros para 60 membros, que será assinada pelo presidente Lula. A partir indígena, da periferia, do hip hop, das pastorais e dos diversos movimentos sociais terão mais um espaço demandas a ajudar o Brasil na construção de novas políticas públicas. Nada mais simbólico que no processo de retomada das Conferências Nacionais de Juventude possamos efetuar esta assinatura no reencontro do presidente Lula como presidente da República e a juventude que foi às ruas fazer a sua campanha, que tirou o título de eleitor e que votou para que ele pudesse voltar e dar as esperanças para o nosso país. Esperamos que esta conferência contribua para a renovação das políticas públicas no Brasil, para a criação do Plano Nacional de Juventude em busca de um futuro mais justo, sustentável, próspero e feliz para todos e para todas. O governo do presidente Lula leva a juventude a sério. Eu queria me despedir invocando a frase de um poeta da minha geração, que não é mais jovem, mas que as suas palavras habitam os corações da juventude desse país. Quero citar Renato Russo, do Legião Urbana, dizendo o seguinte: se a tua voz tiver força igual à imensa dor que sentes, teu grito acordaria não só a tua casa, como a vizinhança inteira. Viva a juventude do Brasil! Viva o Brasil! Viva o povo brasileiro! Viva a 4ª Conferência Nacional de Juventude! Viva Luiz Inácio Lula da Silva! E nesse momento, o ministro do Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, assina a portaria do novo projeto de desenvolvimento de centros de referência, casas de juventude e outros equipamentos para a população jovem.
chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, e o presidente do SEBRAE, Décio Lima, assinam um acordo de cooperação técnica entre a Secretaria-Geral da Presidência da República e o SEBRAE para a promoção de pesquisas e projetos de apoio ao empreendedorismo entre jovens. O ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, e a ministra do Estado da Cultura, a nossa amada Margarete Menezes, e a ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, e a representante do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Tamires Sampaio, assinam um acordo de cooperação técnica e de laboratórios para a população da ciência, Laboratórios MAKE, no Céus da Cultura, Convivência e Estação de Juventude. Neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado do ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, assina decreto que institui o Conselho Nacional de Juventude. O Conselho Nacional da Juventude é a plataforma oficial de representação juvenil e de participação das juventudes do país. Este decreto garante mais representatividade, autonomia e legitimidade no Conselho. Viva a juventude! Bora! Eita, eita, eita. Secretário Ronaldo Vamos Sorriso. quebrar o protocolo aqui um pouco, pode? Por favor. Vamos dar uma quebradinha aqui, Porque aqui é uma Conferência Nacional de Juventude. A gente vai quebrar protocolos. Então a gente tem que quebrar protocolo, né? Senão fica muito careta. Fica muito careta. Ministro Márcio Macedo, chega aqui. A gente quer fazer um aquecimento para o nosso presidente falar. A gente quer mostrar aqui como que foi o aquecimento para poder chamar todo mundo para a gente começar esse evento. Como essa juventude que veio de todos os cantos do Brasil chegou aqui com fome de poder revolucionar esse país e mostrar para que veio a juventude desse país, correto, pessoal? Então vamos fazer aquele coral junto aqui. Agora tem que ser melhor do que o aquecimento, hein? Ok? Não faz a gente passar vergonha. Lula, guerreiro do povo brasileiro. Tá fraco, vai! Lula, guerreiro do povo brasileiro. Lula, levanta a juventude. Lula, guerreiro do povo brasileiro. Lula, guerreiro, o povo brasileiro. E a gente comemorou muito aqui, Lula, hoje. E eu acho que é outro momento para a gente fazer esse grito, que as cotas abrem portas, as cotas abrem portas, as cotas abrem portas. Bora, nosso presidente! E com a palavra o nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Se eu fosse tão esperto quanto
Se eu fosse tão esperto quanto vocês pensam que eu sou, eu não teria vindo nesse encontro da juventude. Primeiro, porque eu tenho coisas a cobrar de vocês. É por isso que eu acho muito bonito vocês cobrarem de mim. Vocês tiveram uma batalha muito grande nesse país para ajudar a gente a conquistar a democracia do Brasil. Vocês tiveram muita solidariedade quando eu tive 580 dias na Polícia Federal em Curitiba. Tiveram muita coragem quando ousaram não acreditar em todas as canalices e mentiras que foi montada pela elite brasileira para não permitir que eu voltasse a ser presidente da República desse país. E vocês conseguiram o intento. Me elegeram presidente da República. O que eu acho mais importante de tudo isso é que, pelo fato de vocês terem feito essa luta toda, terem perseverado, vocês não apenas conquistaram o direito legítimo de reivindicar tudo que nós já fizemos e tudo que a gente pode fazer, como vocês têm o direito e o dever de ajudar a gente a fazer um pouco mais. Não tem na história do Brasil nenhum momento político em que a sociedade civil teve tanta possibilidade, tanta chance de participar da elaboração, da aprovação das políticas que nós colocamos. A juventude brasileira que ajudou a gente a fazer uma pequena revolução na educação brasileira, com o ProUni, com o ReUni, com a quantidade de universidades federais, quantidade de escolas técnicas. E eu quero dizer para vocês que nós vamos ainda, nesse meu mandato, fazer mais 100 institutos federais nesse país, para que a gente possa suprir a ausência de vaga para a juventude aprender uma profissão e ter emprego digno e um salário justo. Vocês ajudaram a gente a fazer muitas coisas e vão continuar ajudando, porque tudo que nós fizemos nesses primeiros 10, 11 meses de governo foi reconstruir aquilo que a gente já tinha construído até 2016, quando veio o golpe contra a nossa querida companheira presidenta Dilma, que hoje exerce a grata função de ser a presidenta dos bancos dos BRICS. E esses dias, como representante do Banco dos BRICS, ela vinha de primeira classe para o Brasil e uma fascista que estão em todo lugar foi tentar dizer para ela: a senhora está entrando na primeira classe. E ela falou: e onde é que você pensa que banqueiro anda? Eu sou agora presidenta do banco. Agora presta atenção numa coisa. Preste atenção numa coisa. Tudo que vocês já ajudaram o governo a fazer, tudo que vocês ajudaram os ministros e as ministras a construírem, tudo que vocês acabaram de reivindicar aí, que vocês querem mais, é importante saber que, além de querer as coisas específicas para a juventude, na educação, na saúde, no trabalho, sabe, na ciência e tecnologia, no prazer, no lazer, tudo que vocês quiserem, vocês têm direito
e tem que ajudar a gente a conquistar. Mas nós temos uma coisa que a gente não pode abdicar. O movimento sindical, ele se enfraqueceu quando a luta virou uma luta eminentemente economicista. E a luta de vocês não pode ser apenas uma luta de conquista por objetivos de interesses, sabe, momentâneos. É preciso que a gente da importância da democracia neste país, e o que aconteceu há apenas 6 anos que a gente perdeu o direito de exercer a democracia nesse país. Vocês perceberam que não só eles destruíram tudo o que a gente tinha feito, como eles conseguiram evitar que o movimento social se organizasse, que os professores reagissem, que os cientistas reagissem, e eles foram acabando coisa por coisa que nós tínhamos feito. E a gente está aprendendo uma lição. Para fazer um prédio, a gente leva 10 anos. Vocês estão vendo agora na faixa de Gaza. Aquela casa levou décadas e décadas para construir. Um foguete destrói vidas e casa das pessoas que eu não sei quantos anos vai demorar para ser construído. Então é importante que a gente saiba que destruir é muito fácil. E nós estamos reconstruindo, passo a passo, esses ministérios que estão aqui. Essas ministras que estão aqui, ainda nós não conseguimos repor em muitos dos ministérios a quantidade de funcionários que nós tínhamos em 2010, quando eu deixei a presidência da República. Ainda não conseguimos, porque eu assumi um compromisso de reconstruir os ministérios numa época difícil, em que vocês sabem que a gente teve que fazer uma PEC de transição, porque não tinha orçamento para a gente governar o ano de 2023, e por conta disso assumi o compromisso. Eu tinha que recriar os ministérios, porque nesse país é preciso a gente parar de acreditar quando a imprensa fala: tem muito ministro, tem muito ministro, tem muito ministro. Tem pouco ministro, porque é preciso mais ministro para cuidar de mais assuntos nesse país. Por que as mulheres não podem ter os ministros? Por que os direitos humanos não podem ter ministro? Por que a pesca não pode ter ministro? Por que não pode ter o Ministério da Cidade? Ainda falta construir mais coisas. E a coisa mais barata do mundo é a gente ter ministros envolvidos com o movimento social, para que traga para dentro das reuniões do governo o sentimento daquelas pessoas que estão morando na periferia, morando no interior, que muitas vezes nasce e morre sem ter a chance de dar um único palpite na vida daqueles que governam o estado em que eles moram. Então se prepare, porque nós vamos fazer mais coisas. Eu não voltei a ser presidente da República para fazer apenas o mesmo que eu tinha feito. Eu quero fazer mais, eu quero conquistar mais, eu quero realizar mais, porque o povo brasileiro não pode jogar fora o século XXI como foi jogado fora o século XX. A economia deste país, entre 1930, 1950 e 1980, chegou a crescer em média 7% ao ano. Foi o país que mais cresceu em 30 anos no mundo. Entretanto, o povo brasileiro, depois desse período, continuava pobre. Quero que não está lembrado, quando em 1970 a economia chegou a crescer 14% ao ano. 14% ao ano. E o que acontecia é que quando a gente ia fazer as contas, esse crescimento não tinha sido distribuído de forma igualitária. Os ricos tinham ficado mais ricos e os pobres tinham ficado mais pobres, como sempre acontece na história desse país, e é preciso acabar com isso de uma vez por todas. Então o desafio que está colocado para nós, minha água, meu amor, o desafio que está colocado para nós é o que fazer. É o que fazer daqui para frente.
nós vamos conquistar mais coisas, porque o governo vai ajudar a realizar aquilo que nós nos comprometemos. Nós vamos aumentar mais salário, nós vamos aumentar a qualidade da educação. Só para vocês terem ideia de duas novidades: nós estamos criando uma faculdade de matemática no Rio de Janeiro, para que a gente pegue os gênios desse país que participam da Olimpíada da Matemática. Vocês se lembram que em 85, quando eu quis criar as Olimpíadas, me diziam: não, Lula, você não vai criar a Olimpíada porque estudante de escola pública não participa de Olimpíadas. Sabe o que aconteceu nas Olimpíadas desse ano? 18 milhões de jovens das escolas públicas se inscreveram. E aqueles que tirarem medalha de ouro, nós vamos fazer um vestibular especial e vamos levá-lo para o Rio de Janeiro. O ano que vem nós vamos levar 100, o outro ano vamos levar mais 100, o outro ano mais 100 e o outro ano mais 100. Nós vamos levar 400 jovens. Vamos lá dar faculdade de matemática, com curso especial, com apartamento para eles morar, com comida e com salário, porque a gente quer competir em inteligência com o mundo. A gente quer utilizar muito a inteligência artificial, mas a gente prefere a inteligência humana, porque é ela que dá vida a um país. E é por isso que nós vamos acreditar e aportar nessa inteligência. Para quem sabe ou quem é do Nordeste aqui, é importante lembrar: nós vamos levar um braço do Instituto do ITA, de São José dos Campos, nós vamos levar para o Ceará. E é uma dívida de gratidão ao Ceará, porque todo vestibular do ITA, 40% dos estudantes que vão para o ITA são estudantes que fazem vestibular no Ceará. Então o Ceará não é bom apenas de humorista, não. O Ceará é bom de educação, e é por isso que nós vamos criar uma bolsa para o ensino médio. A gente vai criar uma poupança para o ensino médio. O jovem vai ter um percentual depositado numa conta. Ele vai poder tirar um tiquinho cada mês, mas ele só vai poder sacar a poupança dele quando ele terminar o ensino médio, porque a gente quer acabar com a evasão escolar no ensino médio e a gente quer que as pessoas estudem. Esse país nós vamos fazer porque vocês me elegeram. Esse país nós vamos fazer porque foi possível encontrar gente extraordinária para criar uma Secretaria da Juventude, para criar os ministérios que nós criamos. Para criar esse país é preciso ter muita paciência e muita paciência política, porque a gente tem que negociar com muita gente que é adversário político. Nós, a esquerda todas, não elegemos 130 deputados. O PT elegeu só 70, num parlamento de 513. O PCdoB elegeu 12 ou 13 deputados. O PSB elegeu poucos. Ou seja, então nós temos que conversar com pessoas que vocês não gostam, com pessoas que vocês ficam até com ojeriza quando vê o Lula na televisão conversando com essas pessoas. Na política a gente tem que compreender que a gente conversa com quem é eleito, porque é ele que tem voto, e é assim que a gente vai conseguindo aprovar as coisas que nós aprovamos, como o Fundo da Educação, para garantir uma bolsa para os estudantes nesse país. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. O Brasil precisa de vocês.
porque vocês já cumpriram uma etapa e vocês podem nos cobrar. Nós temos que fazer. Nenhum desses companheiros que está no governo veio aqui para ganhar salário ou veio aqui para ganhar imunidade, não. Eles vieram aqui para cumprir uma tarefa, para cumprir uma missão, é atender aquilo que a gente prometeu durante o processo eleitoral. E vocês têm que aprender uma lição. Não existe possibilidade de vocês desanimarem de lutar se vocês tiverem dentro da cabeça de vocês uma causa. E cada um de nós pode construir uma causa pessoalmente, mas nós temos que construir uma causa coletiva. Qual é o trabalho que nós vamos fazer, Sorriso, companheiro da juventude, com os milhões de jovens que ainda não nos entendem? Como é que nós vamos tratar esses milhões de jovens? 65% votaram no Milei de 16 a 24 anos de idade. Como é que a gente vai competir na formação política dessa juventude que está abandonada na periferia, sendo violentada todo dia com a indústria da fake news, com a indústria da mentira, com a indústria da destruição? Como é que a gente vai fazer? Qual é o trabalho que a gente vai levar para a periferia? Quando é que nós vamos construir nesse país uma espécie de projeto Rondon na periferia desse país, para que vocês que são politizados, para que vocês que são bem preparados politicamente, vá para a periferia, dia de semana à noite, de sábado e domingo, criar grupo na periferia para a gente discutir como é que a gente ajuda esse país a nunca mais correr risco de perder a sua democracia. É isso que vai garantir as conquistas dessa sociedade. O Brasil não pode mais continuar sendo um país que a gente conquista uma coisa, vem um governo e destrói, no outro ano conquista mais uma, vem outro governo e destrói. Assim a gente nunca consegue subir uma escada inteira. A gente sobe um degrau, ele derruba a gente para trás. A gente sobe 2 degraus, ele derruba a gente para trás. Nós precisamos compreender que o que vai levar a gente a subir a escada inteira é a capacidade de discussão política que a nossa juventude que está aqui tiver para discutir com a juventude que não está aqui. Aquela juventude que muitas vezes é emprenhada pelos ouvidos, pela televisão, muitas vezes é emprenhada pela internet, muitas vezes é emprenhada pela quantidade de desinformações. Você sabe que um dos moleques, uma das coisas que aconteceu com o cara que hackeou a Janja, sabe quem passou a noite passando informação? Era um moleque de 17 anos. Quando é que a gente vai preparar essa meninada que muitas vezes está na internet pregando violência, abusando de meninas, tentando colocar fotos delas, sabe, em situações não apropriadas para poder coagi-las? Quando é que a gente vai reagir e vai formar essa gente? Quando é que a gente vai deixar de ter algoritmo e vai voltar a ser humanista? A gente vai voltar a ser solidário? Faltando um pouco disso em todos nós, e são vocês, não sou eu não. Eu já estou com 78 anos. Eu e a Benedita, se a gente for participar para ser delegado no encontro da juventude, ela tem direito a 4 votos, 4 delegados, e eu tenho direito a 3 delegados e meio. Então a gente pode construir maioria. Mas o que eu quero é dizer para vocês o seguinte, gente: não parem e não se contentem de reivindicar do governo. Não tem problema de reivindicar, nós vamos atender a maioria das coisas porque é o nosso compromisso de vida. O que é importante é que vocês assumam um compromisso com vocês, com o futuro desse país. Como é que a gente vai preparar a juventude que muitas vezes não está na UNE? A juventude que não está no PCdoB, que não está no PT, que não está no PSB, que não está em nenhum partido de esquerda e nenhum de direita,
informações erradas que ela recebe. Quando é que a gente vai virar agente transformador? Esse é o desafio que está colocado para cada mulher, para cada homem, para cada menino e para cada menina que está aqui. Não é cobrado o nosso governo, porque para mim vocês são de casa. Cobrem, gritem, reclamem, xinguem. Nós somos parceiros e nós nos entendemos. E quem não está aqui? Como é que a gente vai conseguir politizar? Essa é uma coisa, sorriso, para a juventude do PT e para todas as juventudes. Essa é uma coisa para a UNE, é uma coisa para a juventude socialista. Muitas vezes nós falamos conosco mesmo. Muitas vezes a gente adora fazer discurso para nós mesmos. É uma reunião que a gente discute o dia inteiro e depois a gente aprova uma outra reunião para discutir a mesma coisa. Vamos discutir com aqueles que não são nossos. Vamos politizar este país. Vamos formar novos socialistas nesse país. Vamos formar mais gente de esquerda nesse país. Vamos parar das nossas reuniões internistas que terminam não acontecendo nada. A coisa, companheiros, é quantos domingos, quantos sábados eu dediquei na minha vida para reuniões do meu partido. Quantas reuniões! E no final de 2 dias de debate, a gente marcava uma próxima reunião, porque a gente não tinha aprovado as coisas que eram necessárias. No governo, a gente não pode fazer isso. No governo, o presidente não acha, ele não pensa, ele não acredita, ele faz ou não faz, porque se ele fizer, ele é respeitado, se não fizer, ele nunca mais volta. E o desafio que está para vocês, construam a causa de vocês. A causa de tornar esse país um país grande, um país respeitado, um país onde todos têm o direito de estudar, têm o direito de trabalhar, têm o direito de ter acesso à cultura, direito de ter acesso ao lazer, direito de ter uma férias, onde o menino estuda na universidade se quiser, mas não por falta de vaga. Ele faz um curso técnico se ele quiser, mas não por falta de vaga. Onde o menino sai do seu estado para outro porque ele quer, não por causa da fome, como eu tive que sair de Pernambuco em 1952. Esse país está nas nossas mãos. Esse país está de falar para fora de nós mesmos. Por isso é um desafio, Márcio, que você tem na Secretaria-Geral da Presidência da República. Você tem mais de 65 ou 70 entidades importantes participando. Então vamos rediscutir qual será o papel do movimento sindical brasileiro. Eu tive o prazer de ser presidente do sindicato no melhor momento da história do sindicalismo brasileiro e soube tirar proveito disso. Naquele tempo, eu ia na porta de fábrica, eu fazia assembleia às 5 horas da manhã com 24 mil trabalhadores e à tarde fazia com mais 20 mil trabalhadores. Hoje, as empresas já não têm mais essa quantidade de trabalhadores, os bancos já não têm mais a quantidade de bancários, nós já não conseguimos saber quais são as profissões que as pessoas estão exercendo. Hoje a gente vê gente trabalhando, sabe, carregando passageiro. Hoje a gente vê gente carregando comida na bicicleta ou numa moto. Essa gente não pertence à categoria. Quem fala com eles? Quem vai discutir com ele? Aí ele está trabalhando em casa na informalidade, mas esse cara continua sendo homem, continua sendo mulher, continua sendo gente. É preciso fazer a cabeça deles. Antigamente, eu trabalhava 10 minutos a mais no meu horário de trabalho, eu pedia hora extra, eu abria processo. Hoje, se trabalha de escravo no celular, trabalha na hora do almoço, na hora que vai no banheiro, na hora que sai do serviço, na hora que vai deitar, e ninguém paga nada pelo excesso da jornada que cada um de nós faz nesse país.
Nós temos novas coisas para discutir. Não é mais as mesmas que eu discutia quando eu tinha 30 anos de idade. Eu, quando tinha 33 anos, querido, eu já tinha quase 20, já tinha quase 17 de contribuição previdenciária. Eu já tinha feito as greves mais importantes desse país. E foi isso que me fez chegar onde eu cheguei. A crença de que não existe nada impossível quando que tem uma causa, ele não envelhece. O que envelhece é a falta de tesão para viver, a falta de tesão pela vida, a falta de tesão pelas coisas que a gente faz. Eu quero dizer para vocês que eu sou uma pessoa que eu acho que Deus foi muito generoso comigo, mas muito generoso. Primeiro, fazer da onde eu saí, pela onda que eu saí e chegar onde eu cheguei. Segundo, por ter o orgulho de participar de uma geração extraordinária. Semana passada, eu jantei com o Chico Buarque, com a Bethânia e com o Caetano Veloso. E eu queria fazer um encontro entre a geração que nasceu na década de 40, porque é a melhor geração do futebol no Brasil, é a melhor geração dos grandes cantores no Brasil, e é a geração que nasceu com o fim da guerra, e nós vivemos é condição sine qua non. Gostaram do sine qua non? Para que a gente possa fazer esse país crescer e a gente viver melhor. Então eu queria que a gente tivesse uma causa, companheiro Márcio, organizar e fortalecer o processo democrático desse país. As instituições brasileiras têm que valer, os sindicatos têm que valer, as mulheres têm que valer. As mulheres não podem mais aceitar a ideia de ser cidadã de segunda classe ou ser objeto de cama e mesa. A mulher é sujeita da história e ela faz o que ela quer, do jeito que ela quer, sem precisar pedir licença a ninguém. Nós já conseguimos avanços extraordinários, mas o preconceito ainda existe, o machismo ainda existe. A gente fala que não tem racismo nesse país, mas está na cabeça das pessoas impregnado. E a luta, portanto, meu caro Silvio Almeida, é uma luta sem trégua. Eu não tenho que ter vergonha de ser negro, eu tenho que ter orgulho de ser negro, porque o que iguala o ser humano não é a cor da pele, é a qualidade do caráter que as pessoas nascem com ele e pode, quem sabe, moldá-lo para ficar melhor. Por isso eu quero dizer, meu caro Márcio, parabéns por essa conferência, parabéns que vocês se transformem daqui para frente, não apenas numa conferência que aprove no final dela mais 3 pedidos para o governo. Não, cada conferência daqui para frente tem que ter um compromisso de trabalho até a próxima conferência. Quantos bairros a gente vai visitar? Quantas favelas a gente vai visitar? Quantos presídios a gente vai visitar? Como é que a gente vai cuidar dos adolescentes que estão aí na periferia, sendo presos a troco de nada, violentados a troco de nada? A gente pode fazer as coisas, a gente tem que conversar. De sábado e domingo fazer mutirão, bater palma, vai encontrar um jovem arredio, mas eu não gosto de vocês. Vamos conversar, companheiro, vamos conversar, companheira. Por que você acha que você está nessa situação? Por que você acha que você é assim? Por que você acha que não cresce? Por que você acha que você não evolui? E o meu exemplo é uma mãe que muitas vezes, de domingo, ela tinha 8 filhos e não tinha o que colocar no fogão para fazer comida. E os 8 filhos esperando ver se tinha alguma coisa. E a minha mãe nunca reclamava. Ela falou: amanhã vai ter. Esse amanhã vai ter, que vai ser do jeito que eu sou. Não existe nada que alguém me diga: Lula, você não pode fazer.
Eu só não farei se eu for covarde. Eu só não farei se não tiver no alcance do ser humano. Mas aquilo que for possível, a gente tem que fazer. E é esse comportamento revolucionário, sabe, de um ser humano. De alguém que gosta da vida, de alguém que é fraterno, de alguém que é companheiro ou companheira, de alguém que é solidário, de alguém que é humanista, de alguém que não se deixa aprisionado e ficar o dia inteiro olhando um desgraçado do celular para ouvir notícia que não me interessa, para fazer futrica, para xingar, para falar mal dos outros. Vamos aproveitar para fazer as coisas que nós achamos bem. Hoje, muitos de nós, se vai deitar à meia-noite, a última coisa que toca é no celular. Você levanta às 3 horas da manhã, a primeira coisa que toca é o celular. Às vezes nós criamos grupos de zap para fazer encrenca entre nós mesmos, para divergir, para brigar, para deixar de conversar. Tem coisas melhores no mundo para a gente fazer. Outro dia eu cheguei na casa de um companheiro nosso na Bahia e estava o casal dele, um rapaz e uma moça namorando, sentado de frente com a Janja e a Margareta ali. Cada um com o celular, falando pelo celular com o outro. Eu fui lá, descer o celular da mão dos dois e falei, olha um para a cara do outro, sente o cheiro um do outro. Veja o calor um do outro, toca no braço e veja a química. Nós precisamos voltar a ser humanos, a ter sentimento, é isso que precisa. O que esse país está ter, nós somos capazes de construir. Não estrague a juventude de vocês fazendo coisas insignificantes. A idade de vocês é a idade que a gente mais pode. É na idade de vocês que se é campeão do mundo, que se ganha medalha de ouro, que se faz tudo na vida, porque estão com 100% de energia, a cabeça está muito aberta. Não desperdice isso. Utilize essa energia para uma coisa boa, para fortalecer esse país e para ter no Brasil 100 milhões de meninas e meninos como vocês, politizados, querendo construir um país melhor, um país mais justo, onde todos vivam em igualdade de condições. Eu quero dizer para vocês que se eu tinha alguma coisa para agradecer a Deus, Deus me deu talvez a última coisa que eu precisasse, que é a minha querida Janja. Sabe? Que quando eu pensei que mais nada ia acontecer na minha vida, aconteceu uma coisa fantástica. Uma coisa fantástica. Minha água. Eu quero que vocês saibam disso, porque muitas vezes acontece tanta desgraça na vida da gente, que a gente pensava que já não tinha mais jeito na minha vida. Preso, solito, sabe, o máximo que eu vi era o pessoal gritando bom dia, presidente, bom dia. Até que me aparece a companheira Janja. E cá nós estamos, além de querer voltar à presidência do Brasil, eu ganhei a presidência, casei com o povo brasileiro e ganhei de presente a companheira Janja para viver até o fim da vida, vendo vocês construírem o Brasil melhor do que o pai de vocês deixou para vocês. Um abraço, viva a juventude e até a melhora desse país, se Deus. Está encerrada neste momento essa cerimônia. Pedimos a todos que aguardem a saída do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da senhora Janja. Lembrando que temos atividade cultural no Mané Garrincha, ok, senhoras e senhores? Você acompanhou a participação do presidente Lula na abertura da 4ª Conferência Nacional de Juventude. Durante os 4 dias do evento, jovens de todo o país estarão reunidos para discutir políticas públicas para a população com idade entre 15 e 29 anos. O tema desta edição é Reconstruir no presente, construir o futuro, desenvolvimento, direitos, participação e bem viver. E essa temática simboliza o retorno do
e a sociedade civil. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações do governo federal. Então, continue ligado aqui no canal Gov e nos siga também pelas redes sociais.